Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo, ó. E nós vamos falar sobre o quê? SPSEX, isso mesmo, está aqui. Se você está nessa playlist que é sobre resumões de SPSEX, então você está aqui assistindo a minha aula, beleza? Nossa senhora, é óbvio, né, professor? Se eu estou assistindo a sua aula aqui, é claro que eu vou estar aqui na sua playlist, né? Mas tudo bem, obrigado por estar aqui assistindo a nossa aula. Como eu já falei para vocês, essa é uma playlist de resumões para o conteúdo de SPSEX, para a prova de SPSEX. Como já explicado na aula inaugural aí antes dessa, eu expliquei para vocês que vamos falar aqui de história geral de SPSEX e é um resumão dos principais temas, conteúdos que eu acho importantes para a sua prova, beleza? Eu quero falar uma coisa para vocês interessante. Essas aulas ajudam muito, mas como o próprio nome diz, são o quê? Resumão, né? São um resumão, muito resumido, né? Porque aqui eu vou falar 3 temas nesta aula hoje. Então, se você quer aprimorar mais ainda seu conhecimento, eu peço a você que assiste também a nossa playlist, no caso aqui de História Geral, nossa playlist de História Geral, beleza? Lá nós temos aulas mais completas. Por exemplo, a parte de sociedade feudal, lá eu me aprofundo mais ainda no tema, mas aqui, como que eu te falei, são resumão. Então, assista essa aula e, se possível, se você tiver assim, eu preciso de mais alguma coisa, eu quero absorver mais conteúdo, mais informação, então assiste a nossa playlist de História Geral, beleza? Então vamos aí. O nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail historiacomb1@outlook.com. Vai aparecer um troço aí. De novo apertei o raio de troço. Eita, não é nossa aula assim mesmo. Se você está assistindo nossa aula pela primeira vez, não fique assustado. Porque acontece isso mesmo. Não tem nada desse negócio de ficar cortando, ficar editando, nada não. O negócio aqui vai assim mesmo. O e-mail, historiacomb1@outlook.com, Facebook, Istuçá, e o celular para mensagem, 3291650267. Conteúdo, História Geral, SPSEX, parte 1. Nessa parte, nós vamos falar sobre sociedade feudal, renascimento urbano e comercial e um pouco de absolutismo. Tranquilo? Como eu já falei para vocês, são os principais temas que eu acho importantes para a sua prova. Ah, professor, então esse tema tal aqui você não pôs no seu resumão. Como eu já falei para vocês, são um dos principais temas que eu gosto de cobrar aqui se eu fosse cobrar numa prova, beleza? Caso contrário, não tem esse tema aqui no seu resumão. Como eu falei para vocês, se é História Geral, vai na playlist de História Geral, beleza? Lá tem tudo. Tem tudo não, né? Eu tô ainda mandando vídeos para lá, mas já cheguei até o quê? Até a Revolução Russa, ok? Então temos lá desde pré-história até a Revolução Russa, ok? Então vamos continuar então. Vamos falar. Sociedade feudal. Só um minuto, pessoal, que eu vou pegar um negócio aqui. Aí eu vou ter que parar, né? Então, pessoal, já arrumei um negócio aqui que estava faltando. Já subi até um troço aqui que não precisava. Vamos falar então sobre sociedade feudal. Pessoal, primeira coisa nós temos que falar sobre o feudalismo, né? O feudalismo é um sistema econômico, é um sistema político, é um sistema social e também um sistema cultural. Por quê? Calma que você vai observar. Características do feudalismo, isso mesmo. Primeira característica, descentralização. Exatamente isso. Você já sabe muito e está careca de saber que o feudalismo se caracteriza pela descentralização do poder. Ou seja, com fim em 476 do Império Romano, você observa o quê? Que o pessoal sai das cidades e vai para o campo. Ou seja, os reis começam a cair, aquelas invasões bárbaras e tudo mais. Os senhores feudais agora têm os poderes. Então é uma descentralização. E esse poder, agora ele é local. Tranquilo, pessoal? Então essa descentralização, existe o rei sim nesse período, mas só que o rei, ele não tem um poder total, diferente que nós vamos observar
no tal do absolutismo, tranquilo? Então há uma descentralização do poder. E essa descentralização do poder está na mão de quem? Do rei, dos senhores feudais e tudo mais, beleza? Do clero e tudo mais. O consuetudinário, o que eu quero dizer com isso? Aquelas ideias de leis, direitos, deveres e tudo mais, isso vai cair por terra. Por quê? Como que o poder agora está descentralizado, o poder está local, o que vai prevalecer nesse momento não vai ser uma lei unificando tudo, não vai ser uma lei que abarca todo mundo, mas sim o quê? As leis, os costumes daquela localidade. Isso é chamado direitos consuetudinários. Tranquilo, pessoal? A outra característica, a ruralização. Com as invasões bárbaras, você vai observar o quê? A fuga desse pessoal para a zona rural, ou seja, o esvaziamento das cidades. E esse pessoal, esses servos que vão trabalhar e pedir um abrigo e segurança esses senhores feudais, vão se submeter ao tal do colonato, aonde é o trabalho em que ele vai prestar para o senhor feudal. Tranquilo? O senhor, nesse caso, é o cara que tem a posse dessa terra. Ok? E outra característica, agricultura de subsistência. Isso mesmo. O que se produzia era unicamente para a sobrevivência e a função, né, e o movimento daquele feudo. Não se produzia, não se tinha a ideia de se produzir em larga escala, de comercializar. Então você vai se produzir mais para a subsistência daquele próprio feudo. Tranquilo, pessoal? Nada mais, nada menos que as técnicas de cultivo nesse momento são técnicas muito rudimentares. E isso prejudicava e muito numa grande produção, ok? Você tem a ideia, nesse caso, de rotação de cultura 2 em 1, ou seja, a cada duas porções de terra, né? Tipo, você tem uma porção de terra e essa porção de terra é dividida em 3 partes, em 3 piquetes. 2 piquetes ficam ali produzindo, né? E um piquete fica descansando. Serve ali como um pasto, é uma forma de readubar, né? E tudo mais. E depois, passado um tempo, esse que estava descansando volta a produzir, ok? Rotação de cultura. E dentro desse feudalismo nós temos o manso, né? A parte ali do senhor feudal, ou seja, você tem o manso senhorial, né? O manso senhorio, onde você tem ali, onde fica o castelo, as terras do senhor feudal. Tudo é terra do senhor feudal naquele momento, naquela parte. Mas dentro dessas terras você tem o manso senhorio. Dentro dessas terras desse senhor feudal você tem o manso servil. Por quê? Esses servos, né? Esses camponeses que vão trabalhar para esse senhor feudal vão pegar uma parte dessa terra para trabalhar. Isso nós vamos observar quando nós estiver falando de servo. Calma, beleza? O manso comum, ou seja, onde se pode se trabalhar tanto para o rei, o senhor, tanto uso para o servo, né? Para tirada de lenha, bosques, florestas e entre outros, beleza? O comércio, muito interessante, pessoal, não desaparece, escala local. Isso é de muita importância, porque quando se fala sobre feudalismo, sobre Idade Média, e eu já quero falar uma coisa para vocês aqui, quando você diz Idade Média, você lembra logo naquela palavra, a Idade das Trevas. Isso dá um som um pouco pejorativo para aquele momento. Isso foi um nome dado pelas pessoas depois da Idade Moderna e tudo mais. Mas, o que nós temos que entender aqui? Quando você fala de Idade das Trevas, você pergunta, meu Deus, ali não teve nada. Você não teve um conhecimento, não teve produção de conhecimento, você não existiu comércio, as pessoas ali parece que pararam no tempo, não viveram. Mentira! O que acontece na Idade Média, pessoal? O comércio, ele não desaparece. O que acontece é que o comércio, ele diminui o seu fluxo. Ou seja, o seu fluxo agora se dá através de escalas locais. Um feudo que produz um pouco mais, comercializa e tudo mais, você tem aqui a parte do escambo, mas
existia ainda dentro da Idade Média, pessoal, mas isso é uma coisa incipiente, um comércio ainda internacional, mas é uma coisa insignificativa, mas já tirando essa ideia de vocês. Quando se fala de Idade das Trevas, você observa na parte da cultura. A cultura era dominada pela Igreja Católica, e nós vamos observar que sim, mas você tinha produções de culturas nesse momento também, ok? Continuando. Sociedade. A sociedade feudal, né? A sociedade estamental. Muito cuidado. Muitos autores dizem, e eu também digo para vocês, que a sociedade feudal, né, a sociedade daquele momento da Idade Média, era uma sociedade estamental, uma sociedade rígida, de quase nenhuma de mobilidade, que a pessoa que nascia servo e ia permanecer servo pro resto da vida. Calma, tome cuidado. Por quê? Tá certo? Tá. Mas só que essa rigidez dessa sociedade, pessoal, feudal, ela tem em aspas. Por quê? Nós vamos observar mais à frente aqui que a nobreza, você tinha a nobreza que tinha as terras e tudo mais, né? Só que os filhos desses nobres, caso eles não tivessem terras, o que vai acontecer? Eles iriam participar da vida religiosa, ou então iria virar os chamados nobres despossuídos. Tranquilo, pessoal? Então, você tinha, assim, uma transferência, uma pequena mobilidade, uma muito pequena mesmo, uma mobilidade de um estamento para o outro. Mas a característica da sociedade feudal, se cair na sua prova, é rígida, estamental. Tranquilo, pessoal? O clero, né? A primeira parte aí da pirâmide, né? Aquela pirâmide velha, conhecida de vocês. O clero, onde o pessoal que vai orar, esse mesmo oratório, né? Explica a vida. Muito importante, pessoal. O feudalismo é uma política cultural também. Por quê? Nesse momento, pessoal, a Igreja Católica, com o fim do Império Romano, ela vai ganhar mais autonomia. Ela vai ganhando mais autonomia com o passar do tempo. Quando chega na Idade Média, a Igreja Católica, pessoal, ela tem tantas terras que ela é a maior possuidora de terras naquele momento. Ou seja, a Igreja Católica começa a reger tudo através das explicações divinas. Ela vai explicar como que vai funcionar a vida. Tranquilo, pessoal? Então, uma manipulação ideológica muito forte por parte da Igreja Católica. O homem medieval religioso, ou seja, esse homem medieval, ele não tinha aquela ideia de pesquisa e tudo mais, ele era muito ligado à religião, muito ligado mesmo. Essa influência da Igreja Católica na Idade Média, pessoal, é muito grande, ok? O teocentrismo, então, você tem a explicação, o Deus no centro de tudo. Mas no centro de tudo que eu quero dizer é que ele é formador de todo o conhecimento, ok? Naquele momento, e não pode ser discutido por nada. Dentro do clero você tem o alto e o baixo clero, né? O alto clero você tem o bispo, e nesse alto clero, além das atividades religiosas, se confundia muito com atividades políticas. Esse alto clero, pessoal, influenciava e muito em decisões políticas de reis e nobres nesse momento, ok? O baixo clero, você tem aí o caso dos padres, os monges. Nesse caso, esse baixo clero vai ser responsável por quê? Vai ter grande poder? Vai ser mais para o quê? Para passar essa visão religiosa para a população desse momento, ok? O segundo estamento aí, a nobreza, né? Que são os donos de terra e tem também poder político, tem grande poder político. Esses nobres é hereditária, a terra passa hereditária e pode passar. Ou seja, muito interessante. Na Idade Média, o feudalismo, pessoal, vocês têm a ideia do sistema de suzerania e vassalagem. Ou seja, o suzerano é aquele que tem o dono e o vassalo é aquele que trabalha e presta obrigações para o suzerano. Ok. O que acontece? Esses nobres que ganhavam terras do rei e tudo mais, eles, se tivessem muitas terras, meu Deus, eu tenho muita terra. Eu sou um cara bom, eu vou passar um pedaço de terra para aquele nobre ali. Poderiam passar.
É muito interessante, pessoal, uma frase que eu já vi cair em prova, que fala: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. E ele pergunta: quem que está falando esta frase? E eu te respondo: o rei. O rei tem os seus vassalos. Ele é o suzerano de um nobre. Só que se esse nobre vai dividir sua terra para outro nobre, ele vai ser vassalo, mas ao mesmo tempo vai ser suzerano dessa pessoa que ele distribuiu essa terra. Ou seja, essa pessoa que recebeu essa terra deste nobre é o vassalo desse outro nobre que deu a terra. Ou seja, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Tranquilo, pessoal? A segunda parte, o terceiro estamento, os servos. Muito interessante os servos. A maior parte dessa pirâmide social é composta de camponeses, ok? Como eu já falei para vocês, trabalho de colonato. Eles são presos à terra, ou seja, o que quer dizer com isso? Eles podem sair a qualquer momento? Não, só com autorização, mas quase que nunca podem sair da terra. Eles são presos àquela terra do Senhor e trabalham para aquele Senhor. E vão pagar, óbvio, os impostos. Tranquilo, pessoal? A corvéia, né, que é o caso aí, que é o trabalho na terra do senhor feudal. A talha, que é uma parte da produção, uma porcentagem da produção é passada para o senhor feudal. A banalidade, ferramentas, ou seja, é usar algum armazém, moinho, ferramenta do senhor feudal. O tostão de Pedro, também chamado dízimo, né, que é os 10% da produção para a igreja. Então, aí você tem o quê? A sociedade feudal dividida em 3 estamentos. Clero, pessoal que ora. A nobreza, o pessoal que vai lutar, né, e vai assegurar. E os servos, coitados, vão ter que trabalhar. Ok? Então, passando para a nossa próxima parte do nosso resumão, renascimento urbano e cultural. Ocorre a partir do século XI. Pessoal, é muito interessante esse tal do renascimento urbano e comercial. Porque quando nós vimos no auge da Idade Média, lá na alta da Idade Média, você vai observar o que? Aqui já é mais próximo abaixo da Idade Média, o fim da Idade Média. O que você vai observar? Você vai observar que as cidades, o comércio, quase que vão desaparecer. Quase, ok? Você vai observar em determinados momentos que vai ter um crescimento demográfico a partir do século XI. Por causa de que esse decrescimento demográfico? Por causa dos fins das invasões bárbaras, elas vão terminar, elas vão diminuir e vão terminar. Epidemias também vão aí cessar, porque você vai ter menos índice de epidemia. Ah, professor, e a peste negra? Lembrando, nós estamos falando aqui de século XI. A peste negra ocorre quando? Lá no século XIV. Beleza? E guerras, ou seja, as guerras que eram muito comuns dentro da Europa durante a Idade Média, elas também vão diminuir. Vai existir guerra, vai ainda, mas vão diminuir muito. Ou seja, consequentemente, nós teremos uma grande estabilidade. Ao mesmo tempo, a mortalidade vai cair. Ou seja, aumento demográfico, aumento da população. Esse aumento da população, pessoal, vai gerar dentro da Europa uma tentativa de desenvolvimentos. E esses desenvolvimentos vão ser através de quê? Desenvolvimentos de técnicas agrícolas. A charrua, né? Um tipo de arado de ferro que será puxado pelo animal para poder, nesse caso, pelo a vaca, o boi naquele momento, para poder fazer o plantio, o arado e tudo mais na terra. Ou seja, você vai ter o aumento da produtividade, por causa que esses desenvolvimentos tecnológicos agrícolas vão aumentar a produtividade, né? Você tem um aumento de áreas de plantio, ou seja, se a população está aumentando e você naquele pedaço de terra ali não está dando para suprir, você vai começar a desmatar florestas para aumentar as suas áreas de plantio, ok? E consequentemente, pessoal, quando nós plantamos muito, vai gerar excedentes, porque muita gente não vai comprar tudo, né? Quando se gera excedentes, muitos excedentes, você pode comercializar esse excedente. Aí nós temos o renascimento
comercial. Ok, pessoal? Os excedentes podem vender para fora dos feudos. Tranquilo? Não precisa ser mais ali dentro do próprio feudo. Aí começam a surgir cidades, né? As antigas cidades, né? E novas cidades vão se formando, a chamar os burgos, né? Que são cidades muradas, onde nesse caso ali vai começar a parte comercial, né? Vai se difundir muito através dos burgueses, que serão as pessoas que vão começar a dominar essas localidades. Tranquilo, pessoal? E esse pessoal vai começar a comercializar para fora do feudo. Impostos cobrados e roubos. Muito interessante estar com um asterisco aí para vocês. Por quê? Quando eles começam a comercializar, pessoal, eles saem por fora do feudo. Saem para fora do feudo. Começam a comercializar por outras regiões. Só que, quando eles passam em determinadas áreas de outros senhores feudais, eles precisam pagar um determinado imposto para passar naquela estrada. E eles são suscetíveis também através de roubos que podem acontecer durante o transporte. Isso vai ser uma das ideias, né, para os burgueses apoiarem no absolutismo, que nós vamos ver mais na frente, ok? As cruzadas, muitos pesquisadores também atribuem as cruzadas como uma característica importante, como um fator importante para o início aí do renascimento urbano comercial, tranquilo? Porque o pessoal vai em direção ao Oriente, o objetivo é conquistar a Terra Santa, né? Como nós já falamos aqui no CHC, na nossa playlist de História Geral, e espero vocês que passem lá, se não me engano, Idade Média mesmo, a última parte. Desenvolve mais ainda o comércio, porque indo por Oriente, eles vão abrindo mais ainda rotas comerciais, tendo a aproximação com os orientais e tudo mais, e ali diversificando as especiarias e tudo mais, aquelas coisas e tudo mais, beleza? Você tem, nesse caso, cidades naquela área do Mediterrâneo, porque as cruzadas vão abrir as portas para a navegação para o Mediterrâneo. E nesse caso, na Península Itálica, você tem nada mais nada menos as famosas cidades Gênova, Veneza, Florença, e vão começar a dominar aquele comércio ali entre o Oriente e o Ocidente. Tranquilo, pessoal? E ao norte também, pessoal, ali na região da Holanda, Bélgica, vai ter uma cidade, né, uma região chamada Flandres, onde também vai começar também a ter uma grande intensificação de rotas comerciais. Entre esses dois polos, ao sul, na Península Itálica, nas cidades aí da Gênova e Veneza, e ao norte com Flandres, você vai observar que vai surgir ainda mais rotas comerciais dentro da Europa e para fora. Tranquilo, pessoal? Dentro desse renascimento comercial, você vai observar os banqueiros e cambistas. Isso mesmo. Quando começa o comércio, pessoal, o que acontece? Quando refloresce, né? Quando volta de novo o comércio, intensificando em regiões mais distantes, o que acontece? Determinados feudos, determinadas localidades adotavam moedas diferentes. Quando você ia comprar uma coisa em determinado lugar, a sua moeda não valia, ou então ela era inferior, ou tanto mais, aí você teria que trocar através desses cambistas e banqueiros. Trocas de moedas. Expansão do crédito. Isso vai favorecer, porque esses banqueiros e cambistas, vendo isso, vão poder financiar, fazer empréstimos e tudo mais. E vão começar a cobrar juros. Aí está um problema, que vai bater contra a Igreja Católica. E quando a gente for falar isso sobre reforma protestante, eu vou falar mais ainda. A Igreja Católica condenava a usura, ou seja, só teria que ter o justo juro, né? O juro justo, ou seja, aquilo que determinava aquele produto era pronto e final, o cara tinha que ganhar. Ele não poderia ganhar mais e vai bater de frente com esses comerciantes, ok? Renascimento urbano e comercial, fim de papo. Agora, absolutismo. O absolutismo, como já falei para vocês, quando chega o fim da Idade Média, a crise da Idade Média, você vai observar o quê? Que os nobres e os próprios burgueses, principalmente, vão querer que esse poder, seja que é descentralizado agora, seja centralizado, para poder ter alguns privilégios e também se beneficiar de outras coisas. Nesse caso, com medo também de movimentos populares. Fim da Idade Média, começa o quê? A centralização do poder, a formação dos Estados Nacionais. Muito importante.
aulas de História Geral na nossa playlist de História Geral, eu tenho 6 aulas falando sobre os principais estados nacionais que se formaram, ok? Centralização do poder. Na mão de quem? Na mão do rei. E este rei, pessoal, vai ter o apoio principalmente da burguesia. Por quê? A burguesia, quando ela vai crescendo, ela vai crescendo mais e mais, ela quer crescer mais e mais. E para ela crescer, ela precisa de um dado momento que algumas atividades sejam unificadas, sejam aperfeiçoadas para poder atendê-la. E até mesmo com o apoio desses reis, poder expandir mais ainda o seu comércio. Ou seja, aquelas moedas que eram diferentes, você vai observar uma padronização de moedas. Quando há uma centralização do poder, quando há uma formação de um Estado, você tem a formação de um Estado, a formação daquelas moedas. Então, naquele determinado local, né, naquela região onde você tinha 10, 15 moedas diferentes, agora você passa a ter uma. Os impostos que eram cobrados em diferentes locais, agora você tem impostos, né? Você passava de um feudo, cobrava um tanto aqui, outro feudo, cobrava um tanto ali, outro ali. Agora você tem um imposto unificado. E segurança, por quê? Naquelas regiões onde você se passava, né? O que se observava? Poderiam roubar o seu produto. E com o exército você tem uma proteção. E esses reis, com esse dinheiro que vai ser financiado por esses burgueses, começam a formar exército e começam a unificar os estados, tranquilo? E centralizar o poder. E a aumentar o comércio com esses burgueses, vendo que o rei está forte. E a política que será adotada? O tal do mercantilismo. O mercantilismo que nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza? Voltando aqui, pessoal, dentro dessa sociedade feudal, vocês podem também observarem que eu esqueci de falar, e foi os tal dos vilões, né? O que são os vilões? São pessoas, né? Então, claro, são pessoas, não são extraterrestres, são pessoas que, diferente dos servos, eles são iguais porque trabalham, né? Eles vão ali para trabalhar, mas diferente dos servos, eles são livres. Ou seja, eles vão num determinado feudo, num determinado senhor, fazem um serviço ali determinado e, ao fim daquele serviço, se quiser ir embora, pode ir embora. Beleza, pessoal? Então chegamos ao fim de nossa primeira aula de resumão de SPSEX. Espero que tenham gostado. Na nossa próxima parte falaremos mais, beleza? E lembrando, se quer uma coisa mais completa, como eu já falei, parte de História Geral SPSEX, por favor, assistam a playlist de História Geral. Lá tem conteúdo desde pré-história até Revolução Russa. Tranquilo, pessoal? Lá é mais completo as aulas, é mais detalhada as aulas, porque eu quis abarcar para qualquer tipo de prova, seja pré-militar, concurso, vestibular. Por isso, o nosso curso de História ele é completo. Valeu, pessoal, um abraço.